Ação. Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, a nossa aula de hoje vai ser só exercício, tá? Para a gente fechar essa primeira parte de eletricidade. Então a gente vai trabalhar nessa ficha essas três formulazinhas aqui, ó. Q igual a N vezes E, carga, número de elétrons e carga elementar, I igual a ΔQ sobre ΔT, corrente, carga, tempo. Lembrando que esse tempo tem que ser dado em segundos. E U igual a R vezes I, tensão, resistência e corrente. Então vejam só, exercícios primeiro. Eu vou ler com calma para que vocês percebam, e aí vocês vão pausando e vão copiando no caderno de vocês. Lembrando que eu estou deixando uma ficha com Jéssica e ela vai passar para vocês para que vocês façam em casa, tá bom? Então vejam só, através da seção transversal de um condutor passam 300 elétrons por segundo. Então eu tenho aqui, ó, N igual a 300 elétrons por segundo. Sabendo que a carga elementar, o valor de E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcule a intensidade de corrente correspondente a este movimento. Então ele quer saber exatamente quem é a minha intensidade de corrente. Então a gente tem lá o valor de N, que é 300 elétrons por segundo, ou seja, a minha variação de tempo vai ser quem? 1 segundo, porque ele diz aqui que são 300 elétrons por segundo. Então a cada 1 segundo passam 300 elétrons. Então a gente sabe que I vai ser igual a ΔQ sobre ΔT, correto? Então I vai ser igual, quem é ΔQ? N vezes E. Então I igual a N vezes E dividido por ΔT. Então eu tenho que I vai ser igual, quem é N? 300 vezes quem é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 dividido pelo meu tempo, que é 1 segundo. Então a gente pode fazer I igual, quem é 300? 3 vezes 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não vou colocar o 1 porque todo esse número dividido por 1 vai dar ele mesmo, correto? Então 3 vezes 10 ao quadrado vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Então eu tenho que I vai ser igual 3 multiplicado por 1,6, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aqui vai dar 4,8. Aqui, ó, repete a base. 2 somado com menos 19 vai dar menos 17. Qual a unidade de medida de corrente? Não é o amperes? Então, está aqui o valor de I. I vai ser igual a 4,8 vezes 10 a menos 17 amperes. Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: qual a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor, sabendo que em 12 segundos
Então eu tenho aqui ΔT igual a 12 segundos. Passam da esquerda para a direita 15 vezes 10 a décima elétrons livres. Então N vai ser igual a 15, que multiplica 10 elevado a 10 elétrons livres. Por uma seção do mesmo. Sabe-se que a carga elementar vale, então, o valor de Q, o valor de E vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Correto? Então, ele está pedindo aqui a corrente. E aí a gente vai usar a mesma fórmula da questão anterior. I vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. I vai ser igual. Quem é ΔQ? N vezes C. Dividido por ΔT. Então, I vai ser igual. Quem é N? 15 vezes 10 elevado a 10. Vezes. Quem é? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 12. Pessoal, fazendo os cálculos, você vai encontrar 2i vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9 amperes. Pessoal, 10 elevado a menos 9 é a mesma coisa que nano, que a gente representa pela letra N. Então, 10 elevado a menos 9 é o nano. Vou botar aqui, ó. Nanoamperes, que a gente representa pela letra N minúscula. Então, aqui eu posso escrever 2 nanoamperes. Então a gente pode escrever a resposta dessa forma e dessa forma aqui. As duas estão corretas. Depende apenas do gabarito da questão. No gabarito dessa questão, ele pede a resposta em nano. E nano é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9. E a gente representa por N minúsculo. Tá ok? Então vamos para a questão seguinte. Questão 3. A questão 3, ele te dá um gráfico e ele te dá aqui uma corrente contínua de 30 amperes. Então, de miliamperes. O gráfico ao lado representa a intensidade da corrente de um condutor em função do tempo. Calcula a quantidade de carga, ou seja, ele quer saber quem é que passa por uma seção reta do condutor nos primeiros 2 minutos. Então, o tempo ele dá de 2 minutos. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que I vai ser igual a quem? A ΔQ dividido por ΔT. O que é que a gente tem? A gente tem um tempo e a gente tem um valor de I, que é de 30. Isso aqui é uma corrente
contínua, ou seja, ela é constante para qualquer intervalo de tempo. Beleza? Então vamos lá. Vocês lembram o que significa esse N aqui? Miliampere é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, que são os múltiplos do ampere. Então vamos lá. I vai ser 30 vezes 10 elevado a menos 3. 30 vezes 10 elevado a menos 3 vai ser igual a ΔQ dividido por ΔT. Pessoal, ele dá 2 minutos, mas como a gente sabe, o ΔT tem que estar em segundos. Então 2 minutos corresponde a quantos segundos? É só pegar 2 e multiplicar por 60, que vai dar 120 segundos. Então aqui vai dar 120. 120 está dividindo e vai passar multiplicando. Então ΔQ vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 vezes 120. Certo? Fazendo os cálculos, você vai encontrar que ΔQ vai ser igual a 30 vezes 120. Então 120 vezes 30, 2 zeros, 1, 2, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Vai dar 3.600 vezes 10 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, ΔQ vai ser igual a 3,6. Qual a unidade de medida de carga? É o Coulomb. Então, ΔQ 3,6 Coulomb. Também você poderia escrever Q maiúsculo igual a 3,6 Coulomb. É a mesma coisa, tá? Beleza. Seguindo. Então a gente tem lá, ó. Considere um resistor ohmico de 1 kΩ. Então, questão 4. Eu tenho aqui um resistor, ele vale 1 kΩ. Submetido a uma DDP de 10 volts, U igual a 10 volts. Determine. Letra A corrente. Na letra A, ele pede a corrente. E na letra B, ele pede a DDP nos terminais do resistor se a corrente que o percorre for de 0,6 amperes. Então, na letra B, ele pede a DDP, que é o se esse resistor for percorrido por uma corrente I de 0,6 amperes. Então está aí letra A e letra B. Pessoal, quilo é a mesma coisa que mil. Em potência é a mesma coisa que 10 a terceira ohm. Tá? Então, como é que a gente determina essa corrente? A gente viu que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. A DDP, também chamada de tensão, a resistência e a corrente. O que é que a gente tem? A tensão, que é 10. A gente tem o resistor, que é 10 elevado à terceira, e a gente quer exatamente a corrente. Esse 10 à terceira vai passar dividindo, então fica 10 dividido por 10 à terceira vai ser igual a I.
Como é que a gente divide aí uma potência de bases iguais? Ó, repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui o expoente é 1, então fica 1 menos 3. Então fica 10, 1 menos 3 vai dar menos 2. Então I vai ser igual a 10 elevado a menos 2 amperes. Se você quisesse ir mais além, I vai ser igual, se eu tenho um menos 2, eu vou dar duas casas, uma, duas. Eu poderia também escrever como sendo 0,1 amperes, ou 0,10, como queira. Né? Após a casa decimal, qualquer zero que você colocar aqui depois do 1, não vai acrescentar em nada. Então eu tenho uma corrente de 0,1 amperes, ou 10 elevado a menos 2 amperes. E aí na letra B, ele quer saber a DDP quando a corrente for de 0,6 amperes. Então, mais uma vez, a lei de Ohm, U igual a R vezes I. U é o que a gente quer. A minha resistência, 10 a terceira, vezes a corrente que é 0,6. Então U vai ser igual. Quem é 10 a terceira? 1000 vezes 0,6. Então U vai ser igual. Se eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a direita. Uma, então acrescento mais 2 zeros. Isso aqui vai dar 600. Qual a unidade de medida de DDP, de tensão? É o volt. Então está aqui a resposta da letra A e da letra B, ok?